Meu bom dia precisa do seu bom dia também. Então diga para o seu irmão aí que está do seu lado, diga assim, você é um abençoado. Não, diga bom dia para ele. Você já fez isso, Chegou para o irmão do lado e disse, a bênção de Deus está sobre a tua casa. Bom dia a todos. Esticou o braço bem? Você esticou para trás também o braço? Tá bom. Bom dia a todos. Graça de Deus, ouvimos o nosso catecismo, tão bem explicado. Agradeço o esmero da irmã Tamires. Irmãos, nós estamos na jornada de Gálatas, jornada dupla, né? De manhã e de noite. Semana passada foi um tempo muito abençoador pela manhã, os irmãos anotaram bastante coisa, mas acho que hoje vai ser melhor, porque o irmão Adonias vai dar aula também, aí fica melhor, né? Tem gente que reclama até quando eu não escalo, então aguarde o coração aí, porque vai ser uma bênção. Eu gostaria, com bastante rapidez, que aqueles que eu vou convocar aqui possam seguir o irmão Adonias até a casa da irmã Noemi, que é a nossa sala apêndice desta semana. Eu gostaria, por favor, preste atenção, isso vai excluir pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção no momento e grávidas ou com crianças que desejem ficar por aqui, não tem nenhum problema, tá bom? Só para deixar claro que essas ressalvas já são feitas. Gostaria, por favor, que os irmãos que têm discipulado com a Adonias e com o Anderson Diego possam ir para a casa da irmã Noemi e também aqueles que têm discipulado com David e Samara. E eu só preciso que vocês façam isso agora com uma diligência bem grande, por favor, tá bom? Aqueles que estão no meio da semana com Adonias e Anderson Diego e aqueles que estão no meio da semana com
David e Samara. Então, vocês sabem quem são, para não fazer uma lista enorme aqui de pessoas. Aqueles que lá sabem quem são já podem se conduzir. O Adonias já foi, o Lucas também já foi. Adonias, alguém chama ele para mim? Eu gostaria, por favor, que você pudesse agora se alinhar, se aprontar, para nós termos o nosso tempo também de estudo aqui, tá bom? Já pode lançar, Vitor, por gentileza, o slide com a aula 2, que vai se iniciar. Você já pode aprontar todo o seu aparato. Nós vamos seguir uma dinâmica parecida com o da última aula, tá bom? Então, por favor, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se colocar na posição correta de estudar e tudo mais. No finalzinho da aula, a gente vai ter aquele momento de dissolver as dúvidas com o dever de casa que ficou da semana passada, embora alguns irmãos tenham me procurado e já dissolvido um monte delas também. Amém, já estamos aqui com o slide. Eu gostaria de convidá-lo a uma oração nesse momento. Gostaria de que você pudesse pedir a Deus sabedoria para lidar com o que vai ouvir, aplicar, fazer as considerações necessárias, tá bom? Então, ore comigo nesse momento, pedindo assim: Deus, eu quero aprender mesmo, eu quero entender, eu quero ser edificado, abre meus ouvidos. Essa semana a gente teve excelentes aulas sobre ouvir. Olha que momento precioso para a gente aplicar essas aulas de ouvir, não é verdade? Então, por favor, me ajude, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos porque podemos, neste momento, iniciar uma audição sobre a Palavra de Deus. E não somente uma audição com um som que passa pelos ouvidos, mas nós podemos, com certeza, ouvir e guardar. Ajuda-nos a guardar, ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a nos interessar e nos engajar com o que vamos ouvir agora. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, você deve lembrar, acho que lembra, que nós trabalhamos dinâmicas diferentes e juntas de uma maneira como nós nunca tivemos feito. A gente trabalhou a estrutura da carta, lembram disso? Vai só balançando se você lembra. Se não lembra, não balança a cabeça. Nós trabalhamos hermenêutica, interpretação da carta. Nós trabalhamos alguns pontos de exegese da carta. A gente falou um pouquinho de algumas palavras gregas, você deve lembrar também. E a gente vai seguir uma trajetória parecida hoje. Só que nós vamos nos estabelecer de um ponto mais fixo em alguns lugares, mais do que semana passada. Semana passada foi uma aula de introdução, então ela tem também como objetivo não ser tão profunda em um ponto, mas mais panorâmica. Em Gálatas, nós vamos estar hoje, e aí eu peço que você abra propriamente, entre os versos 4 e 9, hoje. A gente vai fazer um balanço, vai ter uma parte que é mais entre o 6 e o 9, e outra que fala do 4 e do 5, tá bom? Eu vou estar lendo Gálatas, capítulo 1, verso 3 até o 9. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, a igreja toda agora. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Pois é,
Palavra pesada do apóstolo Paulo aí, que já foi tema de sermão para a gente também. Onde nós vamos aportar e iniciar as nossas discussões desta manhã. Bom, eu queria começar com os irmãos, numa posição até, de certa forma, parecida com a de semana passada, mas tendo em vista outros nuances. Na semana passada, os irmãos devem lembrar, nós trabalhamos a estrutura da carta a partir de um olhar de geografia, a gente viu onde ficava, você lembra? Lembra disso? E a gente também trabalhou um olhar hermenêutico a partir de como Paulo lidava com o Velho Testamento, com o Antigo Testamento. Vocês se lembram disso? Nós pegamos alguns trechos e vamos lá, vamos ver o que Paulo está dizendo. E a gente viu que Paulo usava, às vezes, a Bíblia hebraica e, às vezes, a Septuaginta, que é uma tradução grega da Bíblia hebraica. E, às vezes, ficava diferente as posições, não é verdade? A gente falava, será que ele está falando da mesma Bíblia? Também vimos que os personagens, às vezes, davam um tom e não necessariamente o texto todo. Lembra de Filipenses com Jó? Foi assim que a gente viu. Paulo estava se vendo no sofredor Jó, mas não necessariamente ele estava pegando tudo de Jó. Estava apenas identificando, Jó padeceu e sofreu e esperou na mão de Deus o julgamento. Eu também, não estou esperando o julgamento de homens, estou esperando o julgamento de Deus. Essa foi uma movimentação que nós fizemos na semana passada. Hoje eu quero começar com você, propriamente aqui dentro da nossa segunda aula, com a estrutura das cartas paulinas. Exatamente. Nós estamos em uma carta. E eu gostaria de dizer para você como é que elas são feitas, ou como elas eram feitas naquele tempo. Aqui temos uma primeira movimentação para entender que as cartas de Paulo, as de Pedro também, sim, mas eu diria que as cartas de Paulo, elas ressaltam aspectos que são mais ligados a algumas estruturas do seu tempo, de como as pessoas escreviam cartas. Mas também tem partes que não tem nada a ver com as pessoas da época. E eu queria que você pudesse ver isso em Gálatas e nas demais, tudo bem? Como é que Paulo escrevia suas cartas? Paulo era um homem hebreu, mas ele também era um homem helênico-romano. O que significa ser helênico-romano? Significa que ele era um homem de seu tempo, de certa forma. Então, ele escolhia estruturas de seu tempo. Havia um escrito, preste atenção no que eu vou dizer, havia um escrito na época de um homem que fazia literatura secular, ele era um helenista, né, chamado Demétrio. Demétrio escreveu um livro que era basicamente assim, o título era mais assim, sobre as epístolas. O sumário de Demétrio era 41 tipos de epístolas que podem ser escritas. Então havia 41 tipos de modelos diferentes naquela época. Esse Demétrio, e eu vou mandar esse material para vocês, é só pedir que a secretaria vai enviar. Esse Demétrio, ele escreveu inclusive que era necessário que as cartas, para que elas pudessem ser bem absorvidas, que elas tivessem uma estrutura. Acho que ele não está errado, até hoje é assim. Você vai escrever um e-mail formal, também você tem uma estrutura a seguir, não é verdade? Você espera que lá no final esteja um link, ou o nome, ou o responsável, você tem umas estruturas, não é? Então tem. Mas como é que o Demétrio falava? Ele falava assim, olha, tem que haver, dentro de uma carta, esse Demétrio falava, tem que ter diálogo. Porque já é uma carta, então ela não pode estar tão fria. Tente adicionar elementos de conversa. Faça parecer que a pessoa está de frente para você. Paulo faz isso em algumas cartas. É notório. Filemon, por exemplo. As cartas dele individuais já são assim, você vê a empatia. E como é que o Demétrio falava isso? Coloca elementos pessoais. Você lembra de Paulo falando para Timóteo? Não beba água, beba vinho. Por quê? Esses elementos formavam a mentalidade de uma carta que devia estar falando com a pessoa. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar diante disso. Esse Demétrio também dizia que era importante que uma carta tivesse um elemento, eu vou falar uma palavra grega, que ela tem um duplo significado, você não precisa ficar desesperado. Parousia ou parúzia. Já ouviu essa palavra? Ela tem tanto o significado do retorno de Jesus, né? Jesus vai voltar, chamamos isso de parúzia ou parousia. Mas também tem um significado de presença. Olha que coisa interessante. Era necessário que a carta pudesse ter uma sensação de que você estava sentindo que quem estava escrevendo estava presente. E quantas vezes a gente tem essa sensação de ter conhecido Paulo por meio de suas cartas, não é verdade? Então, olha que interessante. Paulo também usava elementos do seu tempo.
E é importante que você entenda isso para que você veja essa estrutura correndo. Mas, basicamente, o que eu quero para esse começo é dizer que a carta tinha 3 estruturas. O Vitor vai fazer uma mexida rápida e vai voltar para esse ponto. Tinha abertura, pode passar. Pode passar mesmo, né, de verdade. O corpo, e pode passar o encerramento. Pode voltar para a primeira, Vitor. Todas as cartas de Paulo têm a abertura, tem o corpo e tem o encerramento. Como é que era a abertura de Paulo? A abertura de Paulo identificava o remetente, de repente o corremetente, e também uma oração ou voto por saúde, ou por bem-estar, ou enfim. Paulo escolhia graça. Ele não usava o termo comum que os gregos usavam, que era graciosamente, alguma coisa assim mais secularizado. Ele cortava a palavra caris, que é graça, charis, ou caris, e trazia ela mais para o contexto de graça enquanto misericórdia. O apóstolo Paulo, ele fazia questão, como você pode ver na carta aos Gálatas, de se identificar. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou. Repare que existe uma coisa aqui no verso 1 que é muito significativa. Paulo está escrevendo como apóstolo, mas ele também coloca Deus Pai e Deus Filho ali, como uma espécie de corremetentes. E, em seguida, ele vai à frente dizendo que todos os irmãos da Galácia que estão com ele também estão escrevendo. Ou os irmãos que, estão com ele estão escrevendo a Galácia. Paulo aqui, ele chama Deus Pai e Deus Filho para uma remetência. Olha que interessante isso. É uma coisa que é, para Paulo, muito comum. Eu não estou escrevendo apenas eu. Deus também está comigo. Por isso é muito significativo quando você observa ele citar o Deus Pai e Deus Filho, você está entendendo? Porque ele não se vê como um escritor de literatura comum, ele se vê como um arauto profético de Deus. Você deve ter percebido isso em todas as cartas dele. A gente pode fazer uma olhada, né? Vamos de Gálatas para a próxima, que é Efésios, dá uma olhada, por favor. Vai passando, né? Dá para você fazer isso comigo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Repetiu? Repetiu. Em seguida, o que ele faz? Um voto. Qual é o voto? Que a graça e a paz de Deus. Gálatas tem voto? Tem, verso 3, que a graça e a paz de Deus. Por quê? Isso é a estrutura comum de cartas da época, um voto. Antes disso, você faz um voto. Ele também poderia fazer uso de uma oração, como ele já fez também, né? Se você puder observar o verso 3 de Efésios, bendito seja o Deus e Pai, em seguida vai ver uma oração, a oração de Paulo, verso 15. Antes dos assuntos serem tratados, um voto ou uma oração. Vamos para a próxima carta? Filipenses, observe, segue o mesmo padrão? Filipenses, segue o mesmo padrão? Sim ou não? Sim? Paulo, Timóteo, servos de Cristo e todos os santos que vivem em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, nós temos aqui mais uma instrução. Verso 2, saudações com votos. Vamos para a próxima carta, Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Vamos a Tessalonicenses, só para a gente parar em Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Essa carta aqui, em particular, é interessante, a carta de Tessalonicenses, porque ela tem uma tripla afirmação aqui, assim como a segunda carta, e isso é interessante porque não é comum. Paulo geralmente adiciona o corremetente depois, mas aqui parece que há uma concordância temática completa, e ele bota o nome dos 3. Então, nós temos a abertura. Toda a abertura de Paulo é assim. Isso é um dos motivos pelo qual os críticos dizem que Hebreus não é de Paulo. Assim, Paulo nunca fugiu à regra de identificar-se. Ele sempre se identificou, porque Paulo ligava, presta atenção, a autoridade apostólica a o que ele ia escrever. Entendeu isso? Paulo ligava a autoridade apostólica ao que ele iria escrever. Alguns criticam, então, quem defende Paulo como Hebreus, né? Paulo de Hebreus, porque não é do feitio dele não dizer que é dele determinado escrito, até pelas dificuldades que ele passava com isso.
No final da terceira menção, eu abro para perguntas. Segundo, corpo. Como é o corpo de uma carta paulina? Bom, o corpo de uma carta paulina, ele não tem nada a ver com as cartas da época. Nada a ver. O que Paulo faz no seu corpo de carta, em geral, tem mais a ver com uma pregação, uma homilia, do que com isso. Mas tem algumas coisas características. Dê uma olhada aqui, por favor. Rogo. Você já encontrou isso? Começo de fala de Paulo. Rogo. Não quero que ignoreis. Ou como Gálatas, estou admirado. Paulo usa expressões paulinas. Exorto-vos. Ele faz esses movimentos. Quem seria capaz de identificar um desses três movimentos em alguma carta? Levante a mão e diga o nome da carta, o versículo, o capítulo. Não, pelo menos me diga onde você viu isso. Muito bem, é um corpo comum a Paulo, né? Quem mais? Mais alguém? Alguém lembra dessas expressões? Busca aí, porque você está entendendo como Paulo fazia. Tá, pastor, o que significa isso? Enquanto eu estou procurando aqui, o que significa isso? Significa que Paulo estava nos assuntos conectando-os uns aos outros, por meio de expressões paulinas, mas não necessariamente seguindo uma regra de carta da época. Ele usava a regra de carta no começo, um pouco da regra de carta no final, mas o meio ele trabalhava mais solto, com fluxo mais livre. E por isso é importante para você e eu percebermos. Por exemplo, Romanos 1,13 fala, não quero que ignoreis. Romanos 1,13, 2 Coríntios 1,18, Filipenses 1,12 e 1 Tessalonicenses 2,1 usa a expressão, não quero que ignoreis. É a expressão de Paulo, é ele falando do jeito dele. Não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Não é? Lembra de Tessalonicenses, que ele fala, não quero que vocês ignorem que os que dormem. Então, tem muita coisa que Paulo repete. Você já deve ter observado o rogo, por exemplo, em 1 Coríntios 1,10, ou 2 Tessalonicenses 2,1, ou como o irmão falou, Romanos 12,1. Qual é, então, a explicação para o corpo de carta de Paulo? Não é difícil de entender. Paulo está alocando os assuntos mediante sua necessidade, ou seja, ele basicamente trabalha com a demanda que lhe é colocada, em alguns momentos até usando termos da época. Você já deve ter ouvido falar, né? Vocês dizem, né? Tudo me é lícito. E aí ele trabalha uma resposta. Então, Paulo está no corpo da carta, trazendo instrução, exortação, mas principalmente temas com liberdade de escrita. Não há consenso, pego aqui a fala do Kostenberg, no Tríade Hermenêutica. Não, é um cara que eu confio até pela fala de outros teólogos. Não há consenso, absolutamente nenhum consenso, sobre as estruturas de corpo epistulares de Paulo, porque elas variam pra caramba. Às vezes elas estão falando de listas de pecados, às vezes elas estão falando de lista de sofrimento, você lembra disso, né? Eu naufraguei, eu não sei o quê. Então, Paulo não está preso em corpo de carta. Terceiro, para abrir para perguntas. Encerramento. Como é que é o encerramento de uma carta paulina? Isso é encerramento clássico. Orações, recomendações a colegas de trabalho, exortações e outras coisas que eu não coloquei tudo, mas ósculo santo, beijo santo, por exemplo. Ele estimula os irmãos a se tratarem cordialmente com beijo santo. Essas estruturas estão sempre em quase todas as cartas. Vamos lá. Por exemplo, Gálatas, vamos para Gálatas, que é a nossa carta em questão. Paulo vai estar ali no verso 11 do capítulo 6, indo para as conclusões, para as ideias finais de Gálatas. Verso 11, ele ressalta, capítulo 6, verso 11, ele ressalta que foi ele mesmo que escreveu a próprio punho. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Aqui pode ser tanto aquele momento que ele pede para o cara que estava escrevendo, porque eu vou escrever, e aí ele mete a letra dele, o pessoal, nossa, é a letra de Paulo. É ele mesmo. Como ele pode até ter escrito a carta toda, mas é mais comum pensar que ele escreveu nesse momento com o próprio punho. Nesse momento, trocou de pena. Toma, Paulo, veja com que grandes letras eu escrevo. Aí toma de volta. Essa é a explicação,
é a temática. Dá uma olhada aqui um pouquinho mais à frente, onde ele vai falar no verso 17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Existe uma disputa para o verso 17. Qual é a disputa? Estaria Paulo aqui fechando o assunto? Não me mande cartas, não quero ouvir essa história de novo? Alguns dizem que sim, é uma disputa. Outros dizem, não, ele está apenas dizendo que esse é o ponto de vista dele, não que você não possa falar. Mas é interessante perceber que ele está dando um recado aqui, né, ou pontuando e fechando determinado assunto. Agora, se vocês puderem perceber com um olhar bem gracioso, o verso 18 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Ele termina com uma afirmação que não é pequena. Ele chama os Gálatas de irmãos. Mesmo depois de todas essas coisas, a irmandade, né, estava presente dentro da compreensão de Paulo. Sim, haviam coisas bem complicadas, eles estavam perdendo de vista o evangelho, mas Paulo ainda os considerava irmãos. Isso é importante. Há alguns que nós vamos encontrar que de fato vão estar parecendo que estão perdendo o caminho, mas ainda são irmãos, e são irmãos, ainda não pertence à nossa fala propriamente teológica, mas são irmãos, e ele os via dessa forma. Aqui também é importante ressaltar que ele não faz recomendações de pessoas. A carta é curta e grossa, ela não está fazendo muitas menções, mas se você for para Efésios, por exemplo, no final de Efésios, você vai encontrar lá no finalzinho de Efésios as instruções e recomendações finais do verso 10 e no verso 21 as recomendações. E para que saibam que eu estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. No finalzinho vai dizer: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Era comum as cartas helênicas terminarem assim, presta atenção. Como é que as cartas helênicas terminavam? Adeus. Muito interessante, as cartas do tempo de Paulo terminavam com adeus. Adeus, a expressão que eles usavam para adeus era uma palavra grega que dizia assim, tchau, mas era um tchau meio definitivo, eu não sei se eu vou te ver. Então, basicamente, Paulo substituiu a saudação final helênica de adeus por graça. A vida para Paulo não era para cristãos, não era sobre despedida, era sobre graça. Ele é o apóstolo da graça. Então, substituir a palavra final, como diz aqui, eu não estou falando de mim mesmo, tá? Eu estou lendo textos para aportar isso. Como o próprio autor do livro fala, assim, é significativo perceber esta mudança. Tira o adeus e põe que a graça do Senhor esteja com você. E aqui a gente termina essa estrutura de carta. Tem alguma pergunta que queira ser feita? Ou mesmo colocação pertinente? Pergunta muito pertinente. Vamos olhar? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Mantida a estrutura helênica da carta, mudando as necessidades. Ele às vezes fala por ordem de Deus, por vontade de Deus, escolhido por Deus, não da vontade de homens. Por isso que eu acredito muito que Hebreus não seja de Paulo, dentre outros motivos que eu posso afirmar, mas porque Paulo realmente ele teria, com muito afinco, afirmado sua posição em Hebreus ali, tá? Estou aqui declarando a minha posição. Se você é dos de Apolo, Priscila, quem são os de Apolo aqui? Tem os apolonistas aqui. Barnabé, quem mais? Tem mais nomes aí que acham que escreveu Hebreus. Lucas, será? Bom, não sei não, eu estou afirmando aqui, mas eu não sei. Eu gostaria de continuar. Alguma pergunta? Não? Priscila, tem uma voz aqui, uma pilastra. É a Ana que está aqui. Priscila? Você... pergunta. Não, eu não acho que é dele. Eu acho que não tem motivo nenhum.
Eu posso falar uma outra coisa sobre isso? Eu tenho medo do tempo, tenho medo dele me pegar. Eu tenho até 10h35, então eu tenho medo do tempo me pegar. Mas vamos lá. Eu acho que, quando eu leio Hebreus, vendo Paulo escrever, vendo Hebreus, algumas posições ali do autor de Hebreus, e o autor de Hebreus é altíssimo, alto nível, super, mas algumas posições ali me parecem ser posições extremamente voltadas a um público a qual Paulo já não estava mais voltado. Então, a escrita do autor de Hebreus tem uma grande preocupação com o público hebreu. E Paulo, em dado momento, diz e se autodenomina, dado pelo próprio Senhor, apóstolo dos gentios. Então, me parece que toda a confecção de cartas de Paulo ou é com judeus e gentios sendo contemplados, ou só com gentios. Mas difícil para mim assumir uma carta de Paulo aos hebreus, porque o foco ministerial de Paulo também me parece ser outro. Essa é uma das outras posições que eu assumo em relação a Hebreus. Não, mantenho minha posição no seguinte sentido. A única carta que Paulo foge é essa e Filemão. Você lembra de Filemão? Que ele se auto-intitula escravo de Jesus. Então, me parece ser razoável pensar de que não seria natural para Paulo escrever algo, ele que é tão disputado e desautorizado, que não houvesse sua assinatura. Ainda que não fosse uma assinatura assim, apóstolo. Em quase todas elas né, ressalvando essas duas. Mas me parece ser razoável que nós estejamos diante de uma questão que envolve a necessidade justa de Paulo se identificar. Como eu disse, é uma posição... Né? Falei, esse negócio de Hebreus, olha aí, custa caro. Fomos vários minutos, custa caro. Hebreus é caríssimo para nós, tá bom? Tudo bem, então, a gente entendeu um pouquinho mais da estrutura das cartas de Paulo e também das estruturas gerais e da estrutura, Pedro também usa um pouco disso, ou muito disso, em 1ª e 2ª Pedro. João muda um pouquinho, ele parece que é um paizão, né? Falei até com o Vitor, o paizão está escrevendo, né? A igreja, mas ele usa o termo o presbítero, a amada, e ele já fez um jogo ali que outros dizem que foi feito por perseguições, enfim, eu não vou entrar aqui não. Mas vamos seguir a jornada? Eu quero agora passar para uma outra etapa do nosso estudo que é extremamente importante, o Vitor já pode avançar, que é um olhar propriamente para uma palavra que está ali no verso 4 e 5 e que é cara para a gente e vai ser o nosso objeto de exegese nos próximos 15 minutos. Essa palavra está aí mencionada, a palavra aion, ou aionos. Essa palavra está ali no verso 4 e 5, e é uma palavra muito importante para entender as questões que envolvem o pecado e o mundo caído para Paulo, tá bom? Então, eu gostaria que você pudesse aí perceber, e eu vou pedir, por favor, que você observe as palavras que eu estou citando. Olha ali o verso 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar, eu vou substituir a palavra, para nos livrar deste aion perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Esse aion significa mundo, ou significa espírito do tempo, ou significa visão de mundo presente, não é para Paulo um aspecto isolado. Paulo não faz assim, ele pega assim, você tem os seus pecados e tem o mundo que é pecador. Não, Paulo está conectando o pecado individual, o pecado do indivíduo, a uma vivência do mundo que é caído também. Como eu quero dizer e como eu quero explicar? A visão para Paulo é de que esse mundo caído, ele precisa ser respondido com uma visão redentora coletiva e não redentora individual. Vamos a um trecho aqui do Hermann Ridderbos, Teologia do Apóstolo Paulo. Uma indicação óbvia desse fato é dada logo de início pela maneira como Paulo fala repetidamente, de forma resumida, sobre o contexto de vida antes e fora de Cristo, e do modo de existência humana dentro deste contexto de vida. Isso se aplica particularmente à ideia de mundo, cosmo, ou este mundo, bem como a esta era presente, que em essência corresponde a este mundo. Mais uma passagem. As duas ideias desempenham um papel importante no pensamento histórico-redentor de Paulo, assim como ambas. Cosmo, num sentido mais espacial,
e era num sentido mais temporal, ou seja, cosmos tem a ver com espaço e era no sentido de tempo. Constitui a descrição da totalidade da vida sem redenção, dominada pelo pecado e fora de Cristo. Esse é o caso, por exemplo, que é dito em Gálatas 1,4, que Cristo a si mesmo se entregou para nos livrar deste mundo perverso. O que significa que Cristo se entregou para nos livrar deste mundo perverso? Para Paulo, Cristo não nos entregou apenas, entenda por favor, Ele não nos livrou apenas de nossos pecados individuais. Nós cometemos pecados até hoje, infelizmente. Tudo bem? Então, se fosse para nos livrar dos pecados individuais, parece que Cristo falha, porque ainda pecamos, né? Mas ele nos livra de algo muito mais amplo, que é de um mundo e de uma visão de mundo caída. Cristo, então, ele é o agente que substitui a cada um dos crentes, pagando pelos seus pecados, mas também os resgatando do mundo perverso. E ainda assim vivendo nele, mas sem ele como parâmetro e régua para a vida. Quer ver uma coisa interessante? Eu te convoco a Efésios 2:2. É logo depois. Pode ligar esse ventilador para mim aqui, alguém? Bem no fraquinho, por gentileza. Efésios 2:2. Você achou? Efésios 2:2. Quem achou Efésios 2:2 aí? Achou? Pode ser mais fraco ainda, só para correr um vento. Vou ler do 1, tá bom? Olha só. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha onde a gente estava morto, aonde? Nas transgressões e pecados. Então parece algo bem individual, né? A gente estava no nosso pecado só. Mas não é isso. Olha só. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando Paulo está citando o termo mundo perverso, a palavra que você encontra aí é correlata. Segundo o curso desse mundo, identifique, segundo o curso desse mundo, achou? Curso é aion, que é a palavra que identifica-se como espírito do tempo, e mundo é cosmos. O que significa isso para Paulo? Para Paulo, cosmos significa a totalidade da criação e tudo que acontece, ou seja, tudo que existe. Tudo que existe. E aion significa esse modo de rebeldia e contrariedade contra Deus. Para agora. O mundo e tudo que existe está imerso em uma rebeldia contra Deus. Para Paulo, então, era muito importante dizer o estilo de vida dele no passado, porque as pessoas podem dizer, mas tu já era fariseu, cara. Tu era um homem de Deus. O que ele fala em Filipenses 3? Considero tudo isso como lixo. Por quê? Porque tudo que é fora para Paulo, fora da redenção de Jesus, não pode ser considerado como algo positivo, a não ser que seja redimido por Jesus. Paulo, então, não acredita apenas com todo respeito, ele não acredita apenas que Cristo os salvou do pecado, mas ele salvou de toda uma visão de mundo, de uma vivência completa, totalmente afundada no pecado. E é por isso que ele cita a história dele, porque as pessoas podem achar que ele já estava dando certo na vida. Ele já era fariseu, ele era hebreu, da tribo de Benjamim, ele era um homem que cresceu aos pés de Gamaliel. Basicamente, as pessoas diriam assim, você já estava meio caminho andado, né? Você já era bom de Bíblia, tinha um bom discipulador, tinha uma... Sabe, Paulo, o mundo não estava tão caído para você. Então, quando ele fala que todos nós somos resgatados desse mundo caído, ele, inclusive, traz implicações às instituições, à criação como um todo. Se você, mais uma vez, puser os seus olhos no capítulo 2 de Efésios, quantas coisas Paulo relaciona ao mundo caído? Ele vai botar Satanás, vê se não está aí, o diabo,
como um agente e uma espécie de tutor dessa mentalidade maligna. Ele vai falar sobre inclinações da carne, ele vem falar de ira, de Deus ser irado contra esses que vivem assim, vai falar de transgressões e pecados. Paulo está totalizando a vida. Isso é importante? Pra caramba. Porque nós não podemos ser bobos. Eu estou assistindo uma série, olha, só falta falar Jesus, porque o resto está tudo em dia. Não é assim, isso não existe. Seus programas de TV, suas séries, sua vida, seu trabalho, tudo precisa estar impactado pela redenção de Jesus, porque senão não existe esse campo de neutralidade ou de coisa boa. Tudo foi manchado, destruído e pervertido. Ainda dentro dessa realidade, o apóstolo Paulo ele tem uma compreensão muito clara disso quando ele faz em Colossenses, está bem pertinho também, quando ele fala da redenção, verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, dá uma olhada na redenção que Paulo propõe, no verso 13 do capítulo 1, você achou? Quem achou? Colossenses 1:13, também o 14, certo? Você acha, olhando para isso aí, você consegue ver apenas uma coisa de eu agora mudei algumas coisas na vida? Não dá para ver isso. Colossenses 1, 13, 14. Você encontra, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a redenção do todo. Está entendendo? Não é a redenção, é a redenção do todo. E o pagamento de pecados. Quando essa estrutura é apresentada, aí que você vê, caramba, Paulo tem uma visão de mundo que ele não deixa as coisas no campo neutro. Ele não deixa as coisas meio crente, meio não crente. Entende o que eu quero dizer? Está claro isso? Mas nós, às vezes, deixamos as coisas assim. Tem coisas que a gente não quer que a redenção alcance, porque a gente gosta do pecado delas, ou mesmo acha que elas nem têm nada de mal. E é uma visão equivocada. Já vou dar voz aqui para vocês. Tanto é que essa é a realidade, né, que você vê aí, algumas versões tinham assim, né, ele nos libertou do império das trevas. Você deve lembrar dessa versão Ara, né, uma versão bonita, forte, embora talvez não seja tão precisa, porque a palavra imperium não está por ali. Mas eu diria para você que faria sentido também pensar em um império dominado por Satanás. Mas será que Paulo é dualista? Sabe o que é dualismo? Quem sabe o que é dualismo? É o do bem contra o mal, e Deus está tentando ver se ganha, né? Paulo não é dualista. Paulo não está assim, Deus está brigando com o império das trevas, mas ele vai vencer, eu te prometo. Não tem isso. O capítulo 1 aí de Colossenses nos traz assim, olha que coisa forte o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, é para ele. E aí mais à frente um pouquinho, se você puder achar ali comigo, verso 19, 20, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo apenas os crentes sobre a terra. Achou estranho, né? Reconciliasse o quê? Todas as coisas. Então, Paulo não tem uma visão histórico-redentora apenas para os crentes. Ele tem uma visão histórico-redentora para todo o cosmos, para cada molécula de vida, para cada bicho e planta que um dia Jesus Cristo vai alcançar com plenitude. Mas ele começou com os homens. A redenção começa nos homens e vai se expandir por toda a criação. Isso é lindo demais e profundo demais também. Como nós agimos em relação a isso? Bom, você deve lembrar de Romanos 8, né? A criação geme. Por que ela geme? O que ela está esperando? Pode falar. Aguardando a revelação, né? A expectativa da criação é que os filhos de Deus, o quê? Esses corregentes se revelem. E aí vai varrer, né? Cristo vai vir reinar e vai varrer o mundo de toda a mancha do pecado. Cada bicho ou planta,
cada detalhe deste mundo vai ter o impacto da redenção. Que lindo isso, que lindo isso. Eu tenho umas mentes assim meio de doido e eu fico pensando, gente, será que naqueles filmes tipo Planeta do Macaco, que você vê as edificações dos homens caídas, a Torre Eiffel tombada, e Jesus falando, arranca a Torre Eiffel, não tem nada disso não, vou fazer uma outra aqui. Não, essa estátua da liberdade não, bota uma Bíblia. Eu fico pensando, como é que vai ser essa coisa, né, do mundo renovado, né? Esse livro, não queima não, esse livro é bom. Então, eu fico pensando como é que vai ser as bibliotecas, como isso me domina. Eu não fico pensando em gente voando, rio de chocolate. Eu fico pensando no governo perfeito e na ideia clara da redenção. Não tem mais pecado em nada. Nada é mais corrompido, nada se corrompe. Que lindo, hein? Paulo tinha essa expectativa. Na verdade, ele tinha essa certeza de que a redenção começava na gente, mas não ia parar na gente. E o último inimigo é a morte, que usa o pecado como seu instrumento. Isso é muito interessante. A morte, ela opera com o pecado enquanto instrumentalidade. Então, onde há pecado, há morte. Mas quando o pecado é retirado, a morte já não existe. E Cristo venceu o nosso pecado na cruz do Calvário. Alguma pergunta ou colocação? Eu acho isso magnífico, mas você pode não achar e você tem que mudar de ideia. Estou brincando. Tem algo que você queira perguntar? Se eu entrar em Romanos 7, vai dar 7, 8, a gente não vai acabar. 7 a gente não vai acabar a aula. Quem já tentou explicar Romanos 7 em 2 minutos? Não tem esse vídeo na internet. Romanos 7 em 2 minutos. Você não vai encontrar teólogo para fazer isso, Otávio. Romanos 7 vai entrar na nossa discussão aqui, tá bom? Não leva mal, não. Já me pegaram um tempinho com Hebreus ali, o Ronaldo me enrolou, mas eu vou acreditar que Romanos 7 vai ter um momento. Estou brincando, tá? Mas é só porque realmente demanda, talvez... Eu já mudei de ideia 5 vezes, estou para a 6ª aí. Ana está rindo e já mudou de ideia 12 vezes. Vamos lá. O último inimigo é a morte. A morte é o último inimigo por quê? Porque ela foi a primeira punição. Ela é o primeiro desenvolvimento. E ela é uma lembrança contínua da maldição que foi lançada no Éden. Tal como será a última manifestação redentora, objetiva de vitória, a morte. Ela vai ser lançada fora da existência humana. Mais uma coisa importante, Paulo também considera que Satanás está no aion. Ele é uma espécie de autoridade do tempo presente, mas não do tempo futuro. Tanto é que ele é sempre mencionado como um príncipe do tempo atual. Aqui em Colossenses ele é colocado como o reino das trevas. A gente viu em Efésios de que o curso deste tempo, o curso deste mundo está dominado pelo príncipe das potestades do ar. Mas você vê que não há nenhuma menção de continuidade de Satanás no mundo vindouro. Ele realmente vai ser varrido de qualquer influência que possa ter sobre os homens. Alguma pergunta? Não vou voltar a isso no final. Algum comentário? Algo te tocou? Algo que foi importante para você nesta parte? Fale aí. Para finalizar esta exegese, eu gostaria que você fosse a Gálatas. Nada mais justo do que terminar essa parte exegética em Gálatas, não é verdade? Então, eu gostaria que você fosse a Gálatas 6, por favor. Quem achou? Vamos lá. Mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o aion está crucificado para mim e eu estou crucificado para o aion. Ou seja, o mundo, o espírito deste tempo está crucificado para mim e eu estou crucificado para eles. Eles não se interessam por mim.
Paulo, então, ele está deixando muito claro de que a cruz e esse movimento de Jesus de destruir os poderes presentes e a influência presente sobre nós está muito ligado aqui. Ele fala, eu estou crucificado para o Aion e o Aion está crucificado para mim. O que Paulo está ligando aqui, você não pode separar, de que também Cristo, dentro da sua atuação cruciforme, além do pagamento dos nossos pecados, substituição de punição, além da expiação que nós todos reconhecemos, também Cristo estava ali aniquilando qualquer ideia de que devemos ter uma tratativa ou relação dialogal com o tempo presente, enquanto assumir qualquer um dos seus aspectos. Paulo aqui fecha a carta com esse importante significado. Vamos lá. Eu gostaria de avançar dentro daquilo, né? Só antes daqui, né? Tá, isso aqui faz o que para mim? Primeiro, você não resume as coisas. Tem uma vida inteira de redenção para te alcançar. Todas as áreas, todos os aspectos, teus gostos não estão longe disso, teus sonhos não estão longe disso. Cristo está redimindo e resgatando cada um dos aspectos da vivência dos seus eleitos. Não tem nada que você diga assim, isso aqui já estava bom antes de ser crente. Não. Tozer dizia isso, tudo está errado até que Deus conserte, a grosso modo. Não é possível. Você está entendendo? Não pega a tua vida e fala assim, esse cantinho aqui já estava legal. Não existe já estava legal. Existe um mundo dominado pelo pecado, você vivia dominado pelo pecado, tudo na sua vida refletia e respirava pecado. Quando você se torna um cristão, Cristo vai renovar todas essas coisas, e isso precisa ser mexido, sim. Amém? Vamos lá. Vamos fazer um olhar muito mais rápido do que de semana passada, porque algumas palavras que nós vamos ver aqui, elas já se fazem necessárias dentro dessa realidade. Nosso olhar para o verso 6 a 9, pode passar, ele vai trazer algumas palavras importantes aqui, e eu gostaria que você pudesse observar. Eu não botei em negrito, mas a palavra metatistete, ela é uma palavra que significa desertar no sentido militar, mas eu falei isso na pregação. A palavra carite, ou charite, ou carite, em uma expressão, ela significa graça, e Paulo usa ela o tempo todo. Dá uma olhada naquela última em negrito do lado direito lá, ó, heteron. Você já ouviu a expressão hétero? Acho que sim. Hétero, ou o outro. Algo quando é homogêneo é parecido, como é heterogêneo é o quê? É diferente. Então, Paulo não está dizendo hétero no sentido para o evangelho, lembra que ele falou assim, isso aí é outro evangelho. Ele não está dizendo isso no sentido de que é um caminho, está dizendo no sentido de é outro mesmo, é outro completamente, heteron. Ali a palavra euangelion, transliterada para evangelho, para você poder ter uma visão de como essa palavra soa, se ela for falada em idioma grego, com alguma proximidade. Pode passar. Ali nós temos Paulo falando, né, sobre se mesmo vier um anjo do céu, ele fala, né, se vier um anjo do céu para falar o outro evangelho, não aceito, não é isso? A palavra céu que ele usa é Uranus. Você conhece um planeta com esse nome? Sim ou não? Qual o nome? Urano. Esqueceu a escola, né? Urano. Uranus. O que é o Uranus na escrita da época? Céu dos deuses. É onde os deuses moram. Ou seja, Paulo faz um trocadilho aqui que tanto espelha a ideia de se um anjo vier, como se um anjo vier, nem é do nosso céu. Porque se ele fosse usar a expressão hebraica, ele usaria o quê? Terceiro céu. Não é assim que você encontra, por exemplo, em Corinto? Você já leu isso, né? Eu fui até o terceiro céu. A expressão hebraica ali é um hebraísmo, quer dizer que ele foi até o céu de Deus, o céu de Yahvé, o céu do céu. Mas quando ele usa Uranus, ele dá uma jogadinha, né? Se mesmo vier um anjo de Uranus, ele está brincando com os helenistas, né? Vier lá da casa dos deuses, não houve não. É uma jogada de linguagem, até para desmerecer qualquer ideia de que anjo vai trazer outro evangelho.
Ali, anátema, mais uma vez colocado ali, a palavra maldito, amaldiçoado, que tem uma expressão talvez mais aproximada de banido da presença de Deus. Os autores de comentários bíblicos do Velho Testamento dizem que essa palavra tem uma ideia de banimento, até mesmo a ponto de ser queimado ou morto, mas Paulo usa aqui em termos de que esse banimento seja realmente um banimento da presença de Deus. Seja banido da presença de Deus todo aquele que pregue outro evangelho. Isso é o tamanho que o evangelho tem. O evangelho define a presença de Deus. Eu vou falar de novo para você entender. A presença do evangelho numa igreja define a presença de Deus nessa igreja. Se o evangelho não está sendo pregado, que sejam banidos aqueles que estão ouvindo ou pregando tal coisa. Aquela igreja não está diante de Deus, porque o evangelho, ele marca o território da presença de Deus. Esse é o valor que Paulo traz para esse evangelho. Bom, amados, nós terminamos aqui a nossa escola bíblica desta semana. Ainda há um último ato, que é o ato onde a gente vai pegar aquele material da semana passada, e aí eu vou fazer uso aqui